2020 chegou com a promessa de ser um ano de reformas. A mesa do Congresso Nacional designou logo em fevereiro a comissão mista para discutir e votar a reforma tributária, alvo de duas PECs que tramitavam na Câmara e no Senado. Veio a pandemia, os trabalhos ficaram suspensos por 4 meses e foram retomados em julho, o mês em que o governo enviou a proposta dele. O governo quer criar a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que unifica o PIS e a COFINS, que são federais. A PEC da Câmara propõe uma unificação maior, incluindo outros 3 tributos, inclusive o ICMS, que é estadual, e o ISS municipal. Um ponto em comum das propostas em análise no Congresso é a criação do IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, que busca taxar apenas o consumo final do bem ou serviço, descontando o imposto pago em outras fases da produção. Nenhuma das propostas prevê aumento de impostos. O governo traz a unificação de 2 impostos federais. Nós temos propostas que ampliam esse escopo, independente do que vai ser aprovado. Importante é que, em conjunto, Parlamento e Poder Executivo, a gente possa avançar numa reforma tributária que, de fato, ajude, dê segurança jurídica para o setor produtivo investir no Brasil, gerar emprego e renda. Não há consenso sobre a reforma tributária ideal, mas o objetivo é favorecer a atividade econômica e a geração de emprego e renda. Para isso, alguns princípios são considerados fundamentais. Um deles é a simplificação dos tributos. Nós precisamos entender que não adianta criar mais impostos, nós precisamos simplificar. Eu vi de um empresário, às vezes, dizendo que ele não precisava pagar menos impostos, ele precisava saber o que estava pagando. E simplificar, esse é o caminho. Simplificar, aumentar a base de contribuição e, às vezes, até diminuir os valores. O país é o país que mais paga tributos nesse mundo. É impossível ter impostos em que todos querem sonegar, porque não conseguem pagar. Nós precisamos de imposto bom, aquele que ele pode ser pago, e não aquele que ele quer ser sonegado. A divisão mais justa dos recursos para o governo federal, estados e municípios também é uma preocupação. Os parlamentares da oposição defendem o princípio da progressividade, ou seja, quem ganha mais tem que pagar mais. Acreditamos que essa reforma tributária, descentralizando também os recursos que hoje estão muito concentrados na União, certamente favorecerá estados e municípios e, lógico, não podemos penalizar quem já tem muito pouco. Então essa reforma ela precisa necessariamente incidir sobre altas rendas, sobre altos patrimônios, sobre o sistema financeiro e, consequentemente, nós termos mais recursos que possam favorecer estados e municípios. Outra que passou o ano em gestação é a reforma administrativa. O governo entregou uma proposta de emenda constitucional no dia 3 de setembro. Essa PEC promete modernizar e tornar mais eficiente o serviço público. Para isso, o governo propõe mudar as regras de contratação, remuneração e desligamento de pessoal. Entre as mudanças previstas está o fim da estabilidade para servidores públicos, exceto para as carreiras de Estado, ou seja, aquelas atribuições que só existem no governo, como fiscal da Receita Federal. A reforma administrativa ainda pretende acabar com alguns benefícios e vantagens, como licença-prêmio e adicional por tempo de serviço. Nós precisamos dos funcionários públicos, são importantíssimos para o nosso país, mas precisamos acabar com algumas regalias, precisamos ter um teto dos salários, precisamos acabar com penduricalhos, precisamos acabar com esse tipo de puxadinhos que fazemos para que alguns setores, principalmente no judiciário, ganhem muito mais do que a Constituição permite. O grande desafio é vencer o corporativismo que é enraizado na cultura, não só da cultura dos funcionários, mas principalmente na cultura de alguns setores da economia brasileira que acostumaram, apesar de serem privados, a viver com dinheiro público, a viver na costa do governo, fazendo com que o governo seja o grande impulsionador. A reforma administrativa, da maneira como está proposta, ela é um verdadeiro ataque ao Estado brasileiro. Nós precisamos valorizar o serviço público brasileiro, não nos furtamos a discutir uma proposta de reforma administrativa, mas essa que o governo elaborou, ela é simplesmente impensável, porque além de penalizar o servidor público, ela ainda dá ao chefe do Poder Executivo a prerrogativa que é hoje do Legislativo, de propor fusão de autarquias, extinção de órgãos públicos, e isso nós não aceitamos de forma nenhuma, porque seria definitivamente acabar com o Estado brasileiro. E o Estado precisa ser defendido. Basta ver
a importância que teve o SUS, que tem o SUS hoje no enfrentamento da pandemia. Essa reforma pode trazer muitos prejuízos para a população, que vai ter os serviços precarizados. Hoje nós sabemos que o pior serviço público é ofertado justamente naqueles municípios onde o prefeito indica as lideranças, onde o prefeito nomeia todos os cargos públicos, onde existe estabilidade, vínculo concreto entre os servidores e o Estado, nós temos a melhor prestação do serviço público. Portanto, a proposta do governo de acabar com o regime jurídico único, de oferecer estabilidade somente para algumas poucas categorias de servidores, é uma proposta extremamente agressiva para a oferta de serviços à população brasileira. Há um grande perigo de que o fim da estabilidade se torne também o desmantelamento da estrutura estatal brasileira de prestação de serviços de educação, saúde, segurança pública e, claro, assistência social. 2020 abrigou apenas o começo de um caloroso debate que deve ser intensificado em 2021. Vem aí as etapas de votação das reformas nas comissões e nos plenários da Câmara e do Senado. Isso não é uma reforma só do governo, isso é uma reforma do Brasil. E nós precisamos ter essa maturidade, os partidos políticos, a classe política, o governo, enfim, a sociedade, de debater essas reformas importantes e nós possamos aprová-las para o Brasil. Os partidos devem estar soltando uma nota agora, né, que acho que é importante que a partir de agora o líder Baleia, que liderava um partido, então muito focado no seu partido, já fui líder, já fui presidente nacional de partido, que agora a necessidade dele dialogar com todos os partidos, mas principalmente com aqueles que têm divergências ideológicas conosco, mas uma convergência em princípios, principalmente dos princípios da nossa democracia. E é isso que nós vamos fazer agora sob a liderança do deputado Baleia, para unificar cada vez mais o nosso bloco, com a certeza que nós chegaremos em fevereiro com as condições de eleger o presidente da Câmara dos Deputados e principalmente garantir a independência da Câmara e um novo projeto, um novo ciclo, com um novo líder, certamente terá todas as condições de realizar um ótimo trabalho à frente da Câmara dos Deputados, com o apoio de todos nós aqui e de outros que, infelizmente, não puderam estar aqui hoje conosco para esse anúncio do nome do líder Baleia. E o segundo ponto, quando do auxílio emergencial, que acabou propiciando para mais de 60 milhões de brasileiros os R$600 para que pudessem superar este momento tão difícil. Quando o governo indicou R$200 e num trabalho dos líderes, de todos os parlamentares, de cada um dos deputados, nós conseguimos aumentar para 500 e depois, no entendimento com o próprio governo, para R$600. Acho que esses dois pontos mostram que todos os partidos, todos os parlamentares se uniram no momento de dor do brasileiro para buscar soluções. Portanto, queria deixar aqui a minha palavra de entusiasmo com este início de campanha, de agradecimento a todos os partidos do Centro Democrático, os partidos da esquerda, que nós vamos fazer o diálogo, nós vamos mostrar claramente o que nós defendemos e nós vamos trabalhar a partir de agora, conversando com muita humildade com cada um dos parlamentares para mostrar que a Câmara livre, que a Câmara independente é o melhor para o futuro do nosso país.